Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas e hoje nós vamos falar sobre a reflexão da luz. Reflexão da luz é quando então a luz está tentando passar de um meio A para um meio B e ao chegar na superfície que separa esses dois meios, em vez de passar para o meio B, ela retorna a se propagar no meio de origem que era o meio A. Então veja bem, ela está tentando passar do meio A para o meio B, na superfície de separação ela bate e volta e se propaga novamente no meio de origem. Então, isso é reflexão. Vamos observar aí, então, as leis que regem a reflexão da luz. Nós temos aí um raio incidente, né? Esse raio eu vou chamar de I, está se dirigindo aí para um segundo meio, e temos aí uma superfície que separa o primeiro do segundo meio. Ao chegar na superfície, esse raio então vai retornar ao meio de origem, ele vai voltar para o meio A. Esse raio que volta nós chamamos de raio refletido, vou representar pela letra R. Na superfície em que está ocorrendo a reflexão, nós vamos traçar uma linha, uma reta chamada reta normal, perpendicular então a esta superfície. E percebam então que o raio incidente forma com essa reta normal o que nós chamamos de ângulo de incidência. E essa reta normal também forma com o raio refletido aquilo que nós chamamos de ângulo de reflexão. Então nós temos aí dois ângulos, dois raios e uma reta normal. Raio incidente, raio refletido. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão e a reta normal. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, ao plano de separação dos meios, são coplanares, ou seja, pertencem a um mesmo plano. Já a segunda lei diz que os ângulos de incidência e de reflexão são exatamente iguais. Para que serve a reflexão no nosso dia a dia? Nós temos dois tipos de reflexão. Uma que proporciona a visão de tudo aquilo que está ao nosso redor, então proporciona a visão dos objetos, e aquela reflexão que te proporciona a visualização de imagens, a formação de imagens. Vamos observar então esses dois tipos de reflexão. Nós temos aí a primeira reflexão que é chamada de especular. Especular vem de espelhos, né? Quando você tem uma superfície totalmente polida, totalmente lisa, sem nenhuma irregularidade, sem nenhuma aspereza, sem nenhuma rugosidade, os raios incidem nessa superfície e voltam, né, para o meio de origem. Mas olha que particularidade ocorre nessa reflexão. Se nós emitirmos para esta superfície alguns raios paralelos, ao tocar a superfície eles também vão refletir paralelos e, obviamente, obedecendo às duas leis que nós vimos anteriormente. Eles incidem com ângulo de incidência I, refletem com ângulo de reflexão R, onde os ângulos de incidência e os ângulos de reflexão são exatamente iguais. E, obviamente, os raios são todos coplanares junto aí às suas retas normais. O segundo tipo é a difusa, que é aquela que proporciona a visão, então, de todos os objetos. Essa difusa ocorre quando a superfície apresenta irregularidades. Você pode perceber, então, que mesmo emitindo raios paralelos, quando eles tocarem essa superfície que é irregular, eles vão sofrer reflexões em diversas direções. Ou seja, a luz, ao bater nessa superfície, ela se espalha e um raio toma direção diferente de outro e assim por diante. Nós vamos, nessa aula de hoje, analisar aí os espelhos. Nós vamos estudar primeiro os espelhos planos e depois os espelhos esféricos. Como seria a formação de uma imagem num espelho plano? Vamos observar então aí o nosso espelho plano. Então nós temos aí um objeto próximo a um espelho, esse objeto produz uma reflexão difusa e emite então luz em todas as direções e nós vamos tomar alguns raios para observar aí a sua reflexão no espelho. Tomando dois raios, eles vão sofrer a reflexão, percebam então que por incidirem com ângulos diferentes, eles refletem também com ângulos diferentes. E o cruzamento do prolongamento desses dois raios forma lá atrás do espelho a imagem daquele objeto. Então, para um espelho plano, nós temos a formação de uma única imagem que está atrás do espelho, à mesma distância do espelho que se encontra o nosso objeto. Portanto, se o objeto se encontra a uma distância x do espelho, a sua imagem está sendo produzida atrás do espelho a uma mesma distância x desse espelho. Observe, então, que o nosso objeto, por estar na frente do espelho, é considerado um objeto real e esta imagem, por estar atrás do espelho, ela é considerada, então, uma imagem virtual. Ela é formada pela projeção ou pelas projeções dos raios refletidos. Então, o que nós vimos aí foi a formação de uma imagem no espelho plano.
nós podemos fazer algumas observações com relação a esse espelho. Por exemplo, nós podemos transladar o espelho mantendo fixo o objeto. Podemos transladar o espelho mantendo esse objeto em movimento. Vamos observar um caso em que o espelho está se transladando e o nosso objeto está fixo numa única posição. Bom, então nós temos aí um objeto situado a uma certa distância y de um espelho plano. Obviamente, então, você está observando que a imagem desse objeto está à mesma distância y, porém atrás do espelho. E nós vamos transladar esse espelho de uma certa distância x. Então, eu vou chegar esse espelho para a direita, distância que ele se desloca é x. E agora nós podemos observar que a nova distância entre objeto e espelho é y mais x. Por sua vez, conforme nós temos um aumento entre distância de objeto e espelho, a imagem também sofre um afastamento. E a nova distância entre imagem e espelho agora também é y mais x. Então veja que a sua nova imagem se deslocou em relação à primeira imagem. E essa distância deslocada nós vamos chamar de z. E podemos observar pela figura que se somarmos y mais z, nós temos a distância entre o objeto e a nova posição da imagem, a nova imagem. Por outro lado, se somarmos y mais x mais também temos essa distância. Então nós podemos fazer aí uma igualdade, y mais z igual a y mais x mais x. Bom, juntando ali os y's do lado esquerdo, eu tenho 2y mais z. Juntando y e x do lado direito, eu tenho 2y mais 2x. Então, subtraindo 2y dos dois lados da equação, nós temos 2y mais z menos 2y igual 2y mais 2x menos 2y. Resolvendo, então, essa relação matemática, nós temos que z igual a 2 vezes x. Bom, como vocês observaram, o nosso espelho transladou de uma distância x e a imagem transladou de 2 vezes x. Então, se o espelho translada de uma distância x, a imagem translada o dobro dessa distância, o dobro de x. Isso aí, então, é uma relação bastante importante, a translação de espelhos. Uma outra observação é quando nós podemos associar esses espelhos planos. Observe, então, a relação de associação de espelhos planos. Nós temos aí dois espelhos associados, um voltado para o outro, né? Encostamos um no outro, e eles estão formando aí um ângulo alfa. Se colocarmos um objeto aí entre os espelhos, esse objeto vai emitir luz para os dois espelhos, vão ocorrer aí algumas reflexões e nós vamos ter a formação de algumas imagens. Esse número de imagens pode ser determinado pela expressão número de imagens igual a 360 sobre alfa menos 1. Bom, pessoal, o que nós vimos aí então se aplica aos espelhos planos. Mas no seu vestibular vai cair lá um tipo de espelho também bastante importante, que são os espelhos esféricos, né? Então nós vamos também analisar os espelhos esféricos. O que seria um espelho esférico? Imagine uma esferinha, onde você vai lá e corta essa esferinha no meio. Essa esferinha é oca, uma das partes você tem lá um polimento interno, você tem uma parte côncava refletindo, e nós vamos chamar isso de espelho côncavo. A outra metade você faz um polimento externo, de modo que a face externa seja uma face refletora especular. Daí então nós vamos ter o chamado espelho convexo. Então vamos observar isso aí num visual, como fica a representação desses espelhos esféricos côncavo e convexo. Olha lá então, como eu disse a vocês, aquela calota esférica, quando é feita polimento interno, reflexão interna, nós temos aí o chamado espelho côncavo. E do outro lado nós temos um polimento externo, na outra parte da esfera, nós temos lá o chamado espelho convexo. Representação desses espelhos está ali, ó, essa quase reta, com as extremidades curvas, né? E esses tracinhos que a gente coloca lá em cima, perto da parte curva, é para representar que a face do lado esquerdo é uma face rústica, não refletora especular. Portanto, ele reflete a luz especularmente por dentro da curvatura. Já o segundo, que é a representação aí do espelho convexo, esses tracinhos estão dentro da curva, significando então que por dentro a reflexão é difusa e que por fora a reflexão é especular. Muito bem, pessoal. Esses espelhos eles formam algumas imagens interessantes, né? Nós vamos então observar o que acontece com os raios. Esse estudo foi feito por Gauss, raios de luz que chegam a esse espelho, como é que eles se refletem, né? E nós temos aí os chamados raios paraxiais, que são aqueles raios bem próximos ao eixo principal desse espelho, e observar a formação das imagens. Então, observem primeiro aí o que nós chamamos de raios notáveis no espelho. Nós temos aí
três raios importantes e vamos fazer já uma associação entre os dois espelhos. Se você tem lá no seu espelhinho, né, o eixo principal é aquele eixo que passa pelo centro do espelho, vai até o vértice do espelho é o vértice da esfera de onde ele foi tirado. Então nós temos aí um eixo que passa pelo centro e pelo vértice, e no ponto médio do segmento CV, entre o centro e o vértice, nós temos o chamado foco do espelho. Se você emite um raio paralelo a esse eixo principal para qualquer um dos dois espelhos, este raio vai bater lá no seu espelho e vai refletir passando pelo foco. Então olha lá, para o espelho côncavo, paralelo reflete e volta pelo foco. Já no espelho convexo, por ter foco virtual, ele vai bater ali e vai refletir na direção do foco. Portanto, se você prolongar esse raio refletido, o prolongamento dele vai cruzar o foco lá atrás. Então esse raio é bastante importante. O segundo raio é o inverso desse, né? Se o paralelo refletiu na direção do foco, todo raio que for incidente passando pelo foco vai refletir paralelo ao eixo principal. Isso também acontece aí para os dois espelhos. E por outro lado, se você tem um espelho onde a incidência é no próprio vértice, incidiu no vértice, vai refletir com o mesmo ângulo. Esses ângulos, então, formado entre raio incidente e eixo principal e raio refletido e eixo principal. Também se aplica aos dois espelhos. Bom, pessoal, esses raios notáveis eles são usados na construção das imagens. Nós vamos ver um exemplo de construção de imagens e vamos aí determinar as equações estabelecidas por Gauss aí para o espelho. Equação de Gauss para relacionar as coordenadas de posição de objeto, imagem e do foco do espelho, e ainda uma relação de ampliação para saber se a imagem foi ampliada, se ela foi reduzida ou se ela permaneceu do mesmo tamanho do objeto. Então observem na tela. Então nós temos aí um objeto diante de um espelho, olha lá, vou traçar um raio daqueles que nós vimos, notável, saindo da extremidade superior do objeto, tocando o espelho, portanto paralelo ao eixo, e refletindo na direção do foco. Um segundo raio saindo do mesmo ponto na direção do foco vai refletir paralelamente ao eixo principal. Nós temos então o cruzamento desses dois raios, a formação da nossa imagem, e observem que essa imagem então está diante do espelho, na frente do espelho, portanto trata-se de uma imagem real. O objeto então, observe, está apontando para cima, a imagem está apontando para baixo, portanto em relação ao objeto ela ficou invertida, né? E o tamanho da imagem, podem observar aí, agora é menor que o tamanho do objeto, portanto nós temos aí uma imagem reduzida. Então Gauss estabeleceu a seguinte relação, né? O inverso da distância focal igual ao somatório dos inversos das abscissas do objeto e da imagem. 1 sobre f igual 1 sobre p mais 1 sobre p'. Uma outra relação importante é da ampliação, para você determinar se essa imagem foi ampliada, ou se ela foi reduzida, ou até mesmo se ela permaneceu do mesmo tamanho do objeto. Ampliação igual a I sobre O. Esta ampliação também pode ser chamada de aumento transversal linear. Bom, esse aumento também, ou esta ampliação, pode ser dada por menos P' sobre P. Este menos P' sobre P aparece de uma relação de triângulos lá na construção de imagens, né? E se você fizer um arranjo matemático nesta equação de Gauss e comparar com essa equação que nós acabamos de perceber aí, menos P' sobre P para o aumento, nós podemos chegar numa outra opção, que é o aumento igual à relação entre a distância focal, f, sobre a diferença entre a distância focal e a abscissa do objeto, f menos p. Por hoje, então, é só. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.